Olá, alunos! Vamos continuar falando sobre o Oriente Médio. Eu vou destacar hoje no Oriente Médio, gente, uma situação lá chamada fundamentalismo islâmico. O que é isso? O islamismo é uma religião apoiada no livro chamado Alcorão. É como se fosse a Bíblia deles. E os seguidores, né, do islamismo são chamados de muçulmanos. O que é o fundamentalismo islâmico, no caso? Islamismo, né, da religião islâmica, né? Ou Islã, tanto faz. E quem segue essa religião é chamado de muçulmano. Eles têm uma visão anti-ocidental. Países do Ocidente, como os Estados Unidos, como alguns países da Europa também, né, do Ocidente, que é a parte oeste da Terra, né? Eles são capitalistas, são individualistas, né? São pessoas muito focadas no consumo, no ter, no poder. E isso daí, são focados também nos bens materiais, e isso daí é contra os fundamentalistas islâmicos, né? O pessoal do fundamentalismo islâmico é a favor de que toda a sociedade seja guiada pela religião, né? Ou seja, a criação do Estado Islâmico seria regida pela Sharia. Sharia é uma religião civil orientada por princípios religiosos, não é? Então, assim, os fundamentalistas islâmicos, eles também são divididos em dois grupos, né? Os sunitas e os xiitas. Os xiitas são muito radicais, representam mais ou menos 10% do povo do islamismo, né? Dessa religião. E, infelizmente, uma atitude muito triste de grupos do fundamentalismo islâmico, né? Da religião islâmica, né? Eles provocam atentados terroristas aos países do Ocidente, né? O mais famoso deles foi o atentado às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que ocorreu no ano 2001, onde 2 aviões foram sequestrados e atingiram as 2 torres do World Trade Center. Eram 2 torres enormes, né? Mais de 120 andares, centro comercial americano, e os ataques renderam a morte de mais de 3.000 pessoas, né? O terrorismo são ataques contra civis ou militares, né, que provocam pânico na população. Muitas vezes eles sequestram aviões e derrubam aviões em algum lugar, em uma casa, em um prédio, seja onde for. Tem os homens-bombas que acionam a bomba e se explodem quem está ao seu redor. Tem atentados a escolas, a igrejas, né, que as pessoas entram atirando, né? Enfim, são conflitos, né, que o povo da religião do islamismo, né, quem segue o islamismo são os muçulmanos, assim como os cristãos seguem o cristianismo. É uma briga eterna, né, que não para, tudo bem? Tem uma região, gente, também chamada Palestina, lá no Oriente Médio, que há um conflito entre árabes e israelenses, né? Por que há esse conflito entre árabes e israelenses? Ora, gente, em 1948, a ONU criou o Estado de Israel. O Estado de Israel, que é onde hoje habitam os judeus, né? E o povo árabe não aceitou, porque eles já estavam lá nesse Estado há muitos e muitos anos, né? Então, a partir daí, de 1948 para cá, se intensificaram os conflitos, não é? Porque foi feita uma coligação de países, não é? Países árabes, Egito, Síria, Líbano, Iraque e Transjordânia, não é? Esses países foram contra a independência de Israel. Não queriam que Israel fosse um país habitado por judeus, não é? Porque os judeus eram povos que não tinham pátria, e agora foi organizada uma pátria para eles, que é o Estado de Israel, não é? Então essa briga, esse conflito entre o povo do Estado de Israel, que são os judeus, que hoje são chamados de israelitas, e os árabes, é um conflito que tem até hoje, não é? É um conflito muito intenso que não para pela disputa territorial e por questões religiosas também, não é? Porque em Israel a religião lá predominante é o judaísmo, não é? Na Arábia tem os muçulmanos, né? Tem também judeus, mas boa parte são muçulmanos, tudo bem? Então, assim, a região do Oriente Médio é uma região que tem muitos conflitos, né? E o interessante é que a formação do Estado de Israel começou com o movimento sionista. O movimento sionista, que tem a ver com o Monte Sião, em Jerusalém, por isso o nome sionista, né? Ele tinha a ideia de criar um Estado judeu na região da Palestina, né? Que é ali perto do Iraque, né? Por ali. Porque o povo judeu, há séculos, né, ia passando de geração em geração, não tinha uma pátria, não tinha uma nação. Beleza? Então, quando a ONU criou, na verdade, ela criou 2 estados, né? Tinha o estado, ela criou um estado judeu, né? Como foi? A
foi criado um estado para os árabes palestinos e outro para os judeus, né? Porém, os árabes não aceitaram. Os judeus sim, mas os árabes não aceitaram porque eles queriam todo o território que, segundo eles, já eram deles há muitos e muitos anos. Beleza? Então, assim, gente, infelizmente no Oriente Médio vive com esses conflitos, né? Briga religiosa, católicos brigando com os muçulmanos, muçulmanos com os católicos, com os judeus. E é uma briga que dura muitos e muitos séculos. Não são anos, não. Tudo bem? Então, gente, nesse momento, né, nós temos ali o Estado de Israel, um Estado independente e é habitado por povos de origem judaica, né, judeus. Se bem que hoje os judeus são chamados de israelitas, beleza? E uma coisa interessante também, gente, nessa região, é a questão do turismo religioso, porque nessa parte do Oriente Médio tem a Terra Santa, que foi por onde Jesus Cristo passou, onde ele nasceu, onde ele fez milagres, não é? É onde tem a Jerusalém, né? Tem lá os restos do templo que o rei Salomão construiu há muitos séculos atrás. Então o turismo também é uma coisa boa que tem no Oriente Médio, né? Infelizmente tem essas brigas religiosas, mas também tem a questão do turismo, beleza? Então, gente, isso aí foi um pouquinho do Oriente Médio que eu falei. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E até a próxima.